Queria saber mais sobre como se dá o processo de morte física. Me refiro ao tempo e desprendimento do corpo físico. Que corpos se mantêm? Para onde vão? Alguém vem nos encontrar? Tipo, já acordamos em alguma outra dimensão? Bom, para mim isso é, vamos dizer que impossível a gente responder de uma forma padrão, porque o processo de morte, o que é comum a todos, é você passar por uma outra dimensão. Por isso que muitas pessoas que têm aquelas EQMs, elas conseguem ver você como se fosse passando por um túnel, né? Que é exatamente o que separa, vamos assim dizer, uma dimensão da outra. Então, o processo de morte em si é um processo de transição para uma outra dimensão. Só que aí, esse processo é particular de cada ser, porque cada ser está num estado de consciência diferente. Então, desde o desprendimento do corpo, até vamos dizer, você concluir todo o processo necessário de finalizar essa experiência enquanto terceira dimensão, esse tempo é particular de cada um. Quanto mais consciente você estiver de que você não é o corpo, e sim a consciência que habita o corpo, mais fácil você solta o corpo. Porque as pessoas, o que tem de gente perdida, né, principalmente religiosos que acreditam no descanso eterno, ou que ia para o inferno ou para o céu, enfim. E aí ele desencarna, aí ele continua vivo, ele vê o corpo dele ali, mas ele não está mais no corpo, mas ele não acredita nisso. Então ele até cogita, mas será que eu morri? Mas não, estou vendo as pessoas, porque está tão preso a essa dimensão ainda em termos de consciência, por acreditar que ele é o corpo, que ele não consegue nem passar para uma dimensão, vamos dizer, mais distante aqui da terceira dimensão. Então tem seres que continuam indo no trabalho, eles ficam chateados porque os parentes, os filhos não vêm visitar, porque eles não aceitaram que eles estão mortos ainda. Então, na minha visão, esse ser ainda não completou o processo de desprendimento do corpo. Tem uns que até, por exemplo, que é cremado ou mesmo enterrado, o ser está tão identificado com o corpo físico ainda que ele consegue sofrer as dores do corpo sendo queimado ou putrefecando ali, né, no processo natural, né, aqui na terceira dimensão, sendo que ele não está mais no corpo. Mas como você cria a sua realidade, mentalmente ele acredita que ele não consegue se imaginar algo sem um corpo físico. É uma crença dele, tá tudo certo. Então ele está tão preso no corpo físico que ele olha lá para o corpo queimando, ele começa a queimar. Ele começa a sentir que ele está queimando. Nem está mais ligado, tecnicamente, vamos assim dizer, no corpo físico, mas como ele acredita, a mente cria aquela dor, ele vivencia a dor. Então, desde uma pessoa que, para uns é uma festa, que se você tiver consciência, você sabe até quando você vai desencarnar. Né? O todo, se for do seu propósito, ele te avisa, ó, vai acontecer tal isso e vai desencarnar. Mas, se você se prepara, é uma celebração. Para mim, deveria, vamos ver se fosse interpretar da forma como realmente é, ser uma festa. Porque é um fechamento de um ciclo, né? Você, se chegou a hora, cumpriu tudo que você tinha para cumprir nessa encarnação. Agora é a hora de continuar a existência numa outra dimensão. Qual dimensão? Depende da sua frequência. Os seus pensamentos e sentimentos determinam a sua dimensão. Então vamos comemorar porque chegou a hora de ir para uma outra experiência. Então não tem fim. Todo sofrimento nosso chama-se apego. Porque para amar tem que estar aqui nesse corpo físico. Se não estiver do meu lado no corpo físico, se não puder ligar, né, se não puder falar com a matéria, porque se quisesse conversar mesmo, óbvio que tem que ser dos dois lados, né? Ambos têm que estar conscientes disso, mas poderia conversar com os espíritos, que é o que os médiums fazem, todo mundo é médium em última instância. Então, todo o apego, a dor, é uma questão de você não conseguir ainda lidar com a distância na matéria, que é, em última instância, o apego. Né? Então, a morte deveria ser algo muito mais bem compreendido, e uma vez que você está com essa clareza, você vai ser acolhido por alguém, você já acorda numa dimensão linda. Cada um tem uma experiência. Tem gente que acorda no umbral, tem gente que fica preso aqui achando que está vivo, né? Tem gente que, pelos medos, até foi um tema legal de uma live uma vez para a comunidade, né? Que tem uma galera que acredita, e eu entendo essa versão, que nós estamos aqui reencarnando, que nós estamos presos, né? Num véu de esquecimento é, é, implantado pelos seres negativos, né, que tem interesse em você acreditar que você tem que ficar reencarnando, e o que muitas vezes as pessoas falam que é para você não atravessar o túnel quando você desencarnar, porque se você atravessar o túnel, você vai ser obrigado a reencarnar e ficar preso nessa roda de samsara aqui. E eu entendo, né, a visão e não discordo que isso possa acontecer, mas no meu entendimento, então o que acontece? Desencarnei. Então eu desencarno com o estado de consciência que eu tenho.
Então, se eu desencarno, na minha frequência que eu estou, vai aparecer uma realidade compatível com a minha frequência. Se eu estou numa faixa de frequência onde vai aparecer seres que têm o interesse de controlar a minha energia, de me escravizar, e para isso eles vão querer que eu encarne, se eles conseguirem me convencer que eu tenho que reencarnar, quer dizer que eu tenho que reencarnar. Porque se eu estivesse ancorado na minha verdade, né, por exemplo, vou fazer uma hipótese aqui, se eu desencarno e tal, opa, desencarnei, abro o olho, vamos assim dizer, estou numa outra dimensão. Me aparece um ser lá, tal, com aparência normal para mim, e falou, oh, Rony, tal, você desencarnou, seja bem-vindo, eu sou responsável aqui dessa dimensão, onde você está agora, e já vou, então, vamos a gente começar a organizar para você reencarnar e tudo mais. Vou perguntar, tá, entendi, mas por que eu tenho que reencarnar? Qual é o meu propósito? Aí ele vai lá explicar do jeito dele. Se ele conseguir me convencer que eu tenho que reencarnar, eu acho que seria, com todo respeito, mas a cara de pau minha, depois de falar, ai, mas eu estou sendo enganado, existem seres negativos que me manipulam. Mas se você se deixa ser manipulado, quer dizer que você está no estado de consciência aonde você ainda é manipulado. Então, ao invés de ficar reclamando que o outro, porque, entenda, nessa faixa de dimensão aqui no que nós estamos, o que mais tem é seres que querem dominar o outro. Então, se for você esperar, eu vou esperar o mundo ficar sem ninguém querer me dominar, aí eu não vou parar para olhar para o meu coração, para ver se faz sentido ou não, e vou viver programado. Mas se você escolhe ser programado e você não segue seu caminho do coração, em última instância, com todo amor e respeito, mas é um problema seu. Então, o que quer dizer para mim que vai acontecer o que for compatível com cada alma, com cada consciência. Se você estiver tranquilo, lá você vai, mesmo que venha seres, se você estiver tranquilo de verdade e consciente, você vai para uma dimensão compatível com a sua consciência que vai ser de alta frequência. Aí você pode receber por parentes, por Jesus, por pessoas da sua egrégora, né? Eu falo que é legal que até nos meus processos de transitar entre as dimensões, me vendo, algumas vezes eu tive clareza, né, de quando a gente desencarna aqui, é aquela tristeza de ambos os lados, se não estiver consciente, né, tanto de quem ficou quanto de quem desencarnou, de ai, minha família, eu não vou ver mais meus amigos, e tal. Aí, depende do estado de consciência que você é recebido por famílias de vidas passadas do outro lado. Aí o que você recebe eles de novo, que você lembra que ali perde o véu do esquecimento, você fala, nossa senhora, como é que eu tinha esquecido de você? Como é que eu tinha esquecido de vocês? E aí você relembra que é família tanto quanto essa, não desmerecendo a nossa família atual. Mas, em última instância, a gente vai montando esse projeto família durante muitas vidas. Então, quando você vai para o mundo espiritual, que a gente diz, né, para o mundo das outras dimensões, você reencontra, depende do seu estado de consciência, parentes, tal, que você nem lembrava que existia. Então, por isso que quarta dimensão no nosso lar, por exemplo, até o filme mostra muito isso, que ainda tem ali, por mais que já seja uma colônia astral, já seja um nível de consciência, onde as pessoas estão buscando o autoconhecimento, estão buscando a unificação, ainda existe ego, ainda existe apego. E você vê quando a pessoa vai encarnar. Aí é a mesma coisa aqui do outro lado. Quando desencarna, quem ficou fica triste. Ah, não vou ver mais. Aí o outro quando vai reencarnar, aí fica triste no astral, porque agora o parente não está mais lá naquela dimensão, vai para a terceira dimensão da Terra. Então ainda existe apego. Então, enquanto a morte for olhada dessa forma, não for entendida, né, a gente vai passar pela experiência que tiver que passar. Quanto mais consciente você estiver, você vai ver que é simplesmente passar por uma outra dimensão, atravessar um buraco de minhoca, que é, uma vez que a gente expandir a consciência em direção às dimensões, daqui a pouco a gente vai fazer viagens interestelares, né, para planetas que estão a distâncias aqui lineares, que somente através de um portal, né, atravessar um portal, um buraco de minhoca, é que você vai chegar nesse lugar. A questão é que, como nós temos a crença ainda bem limitada à matéria, né, como a gente acredita que nós somos somente o corpo físico, esse conjunto de crenças fez com que a morte fosse um tabu, algo extremamente desconhecido, e a partir dessa forma, pensamento que nós criamos da morte, aí até para ser manipulados fica muito fácil, né? Porque se a gente não entende o processo que está acontecendo, qualquer um que entender um pouquinho mais e quiser usar o bem próprio dele, a gente vai acabar caindo, né? Então, por isso que é importante expandir a consciência, aí não julgando, né, as formas de pensar, mas aqueles religiosos, né, principalmente os crentes que não acreditam em reencarnação, fica complicado, né, que tem uma outra visão de mundo da morte, não é à toa que o que mais tem é que irmãos que desencarnam, e aí a crença deles é religiosa, então eles vão lá na igreja
para buscar ajuda. Aí quando chega lá, o pastor lá, o responsável, acha que é o demônio, é coisa da sua cabeça, o demônio excomunga lá, e o irmão ali perdido na outra dimensão, querendo entender e não tem um acolhimento. Não estou julgando a igreja, porque o acolhimento dela, naquele sentido que ela pode dar, dentro das crenças que a religião tem, é de expulsar o demônio. Mas na verdade, muitas vezes não é um demônio, sim um irmão que está colando no outro irmão, que todos nós somos mediúnicos, com todo respeito às formas de pensar religiosas, isso não muda de você ser um ser multidimensional. E muitos religiosos, crentes, católicos, têm uma mediunidade extremamente aflorada. Né? Isso não é só quem não acredita em religiões e vai buscar outro entendimento que tem mediunidade. Todos os seres têm mediunidade. E aí, ao invés de, na minha visão, ajudar o irmão a acolher ele, tenta excomungar o irmão. Mas a gente entende que é tudo uma questão de expansão da consciência, tá tudo certo, faz parte dentro das tentativas do ego, né, de entender esse mundão nosso que nós estamos aqui. Mas confesso que uma vez que você entende o que é a morte e, consequentemente, você fica preparado para ela como simplesmente um estágio natural, de uma experiência que é cíclica, né? Já nascemos e morremos aqui, nossa senhora, muitas vezes, né? Muitas e muitas reencarnações nessa dimensão desse planeta, fora todas as nossas experiências passadas, né? Quando você tem essa consciência que a morte ganha o real significado dela, confesso que nada é mais gostoso, porque se você fizer o seu trabalho de autoconhecimento, você vai chegar que muitas das vezes o principal medo raiz, você vai cavucando, é o medo da morte. Quando esse medo não existe mais de verdade, porque o que mais tem é a galera que fala, que acredita em outras vidas, tá? Aí morre alguém, aí chora, tem medo de morrer, de ficar doente. Então, com todo respeito, né, pode até ter entendido que exista a vida depois da morte, né, que não existe morte e tal, mas ainda está apegado a essa dimensão. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de desapego, não só o processo da desencarne em si, mas o que nos espera do outro lado, vamos assim dizer, são coisas que a gente só tem que sentir gratidão.